bem? Sejam bem-vindos a mais uma live de quinta-feira, trazendo um super tema da psicologia. Eu já vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Hoje a gente vai estar falando sobre o orgulho, como o orgulho pode influenciar na trilha do fracasso e como é que pode atrapalhar na trilha do sucesso. Eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, coach integral sistêmico formado pela Febracis, palestrante, treinador, empresário, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Vem comigo nessa live. O orgulho é a raiz de todo o mal do ser humano. Se você não está alcançando o que você quer, é orgulho. Se você está em um casamento e as coisas estão conflituosas, é orgulho. Se você permanece no mesmo posicionamento no seu trabalho sem crescimento, é orgulho. Então, tudo tem um elemento do orgulho. Se a gente entender bem esse elemento do orgulho, a gente vai entender muitas coisas, a gente vai superar o processo emocional, e aí vocês vão entender que tudo é a base, são as feridas e o processo de gatilhos emocionais. Curte essa live, compartilhe essa live para um maior número de pessoas, que você possa passar adiante. Seja um vetor de mudança. Eu costumo dizer que o autoconhecimento ele liberta. Seja bem-vinda. O autoconhecimento liberta de quê? De crenças limitantes que a gente tem, que a gente vem trazendo desde a infância. Então, quando a gente fala do orgulho, não tem como não falar da infância. Na infância é criado todo o mecanismo de feridas da rejeição, abandono, humilhação, tem a parte de traição e injustiça. Então tudo isso lá atrás, eu vou construindo essa caminhada, e aí a partir dessa caminhada eu vou criando defesas. O orgulho nada mais é que são muralhas que eu levanto para proteger essa ferida que eu digo inconscientemente para mim que eu não quero mais me machucar, eu não quero ser mais ferido aonde eu me feri. E aí eu vou criar, além dessa muralha, eu também vou criar gatilhos de ofensa, ou seja, qualquer pessoa que tiver, falar alguma coisa, fizer algum gesto em direção a mim, eu já vou antecipar qualquer movimento do outro. Antes que alguém me abandone, eu vou abandonar primeiro. Antes que o outro venha criticar, eu vou criticar primeiro. Então eu vou sempre antecipar no intuito que o outro não faça isso, eu faça esse movimento. Tenúzia, seja bem-vinda. Então isso, em um resumo, vocês vão ver aqui nessa live, mais detalhes, mas como uma forma de introdução, o orgulho é isso. E aí existe 26 maneiras de manifestação do orgulho. Impaciência é orgulho, vaidade é orgulho, mentira é orgulho. Prepotência é orgulho. Você arrogar, né? Arrogância é orgulho. Então todo esse processo que a gente vai construindo é orgulho. E aí a pergunta é, da onde é que vem o orgulho? Vamos lá. Rejeição. Primeiro passo aí, lá atrás eu interpretei, eu dei significado de rejeição na infância. Vamos supor que com 5 anos, aí abre uma ferida, uma fratura emocional. Logo, eu construo o orgulho, a muralha. Junto a isso, eu trago armas para qualquer movimento do outro eu possa me defender. Depois dessa etapa, vai para a parte do gatilho emocional, que aí
No momento que alguém fala alguma coisa, ativa a minha memória, e a minha memória lá de 5 anos é acessada. Eu penso do jeito que eu pensava naquele momento, eu reajo o comportamento daquele jeito, e pode ser uma explosão aqui de atitude, de comportamento, e a pessoa não vai nem entender que está na minha frente. Então, uma ação desproporcional para o que está acontecendo no momento. Depois dessa etapa, tem a questão dos vícios emocionais. O que é o vício emocional? Vício de abandonar, ser abandonado, de criticar e ser criticado, de poder de fato. Tem a parte de, como é que eu posso dizer? De rejeitar, machucar outras pessoas, entrar em relacionamentos abusivos. Então, quando você não cura a sua criança interior, você tem essas feridas, e aí você vai atrair pessoas para justamente enfatizar essas feridas, para de fato você vivenciar toda a dor lá no passado. Então, se você tem ferida exposta, é como se fosse um prato cheio para um abusador, por exemplo. Então você vai atrair essas relações mais abusivas. Essas relações relações abusivas, elas vão minar sua autoestima, vai afastar você das pessoas que você gosta, tem um isolamento, e vai tirar as coisas que você gosta também. Às vezes você está fazendo uma faculdade, às vezes você está no seu trabalho, então o objetivo do abusador, aos poucos, tirar você do trabalho, falar que ele mesmo vai sustentar a casa, uma justificativa poderia, a parte do estudo, não precisa estudar, enfim, a parte central passa a ser ele. Então, dentro dessa dimensão, se constrói uma vivência. Então, tem várias manifestações aí que uma pessoa, orgulhosa, aí vem a questão das feridas emocionais, vem a questão da rejeição. Aí, por exemplo, uma pessoa que tem uma ferida emocional de abandono, essa pessoa, ela geralmente tem uma dependência emocional das pessoas. Ela, desafiadoramente, ela vai precisar ouvir várias opiniões, vários conselhos para poder decidir alguma coisa. É uma das características. Uma pessoa que está com esse ferimento de abandono vai ter dificuldade de dizer não para o outro. Outro aspecto na expressão dessa pessoa. Ela vai ter dificuldade de expressar o que sente. Outro aspecto, geralmente também essa questão da poder, de fato, com essa dependência, ela vai ter muitas dúvidas. Ela vai questionar a capacidade dela. Então são alguns pontos, que a gente pode ir traçando aqui. A pessoa que tem uma ferida de traição, o ponto-chave dela é o controle, mas ela quer controlar para que as coisas saiam exatamente como a promessa que foi colocada. Então, por exemplo, um pai ou a mãe promete para esse filho que vai estar no domingo no futebol. É uma promessa. No momento que esse pai ou a mãe não está nesse futebol, ele quebrou a promessa dele. Então, a pessoa se sente enganada e traída. Então, é essa capacidade de controlar toda a situação para que, de fato, saia as coisas do jeito que foi dita, e aí, a partir daí, evitar essa parte da traição. Injustiça também tem um certo controle aí, e tem dois pontos de uma pessoa que está com a ferida da injustiça. O grande ponto é a questão do respeito, e o outro é a parte do merecimento.
ele vai sempre questionar o quanto de merecimento daquela situação. É como se fosse, não é justo em termos de recebimento e o doar para o outro. Então, no momento que de fato esse ponto for questionado, ele não se sentir respeitado, e se ele não se sentir merecedor daquilo, se sentir diante do merecimento, se sentir injustiçado, ele vai ativar essa ferida. E a gente vai trazendo, né, elementos que são de fato importantes para que esse orgulho, né, uma situação, por exemplo, que pode, voltando à questão do orgulho, tem um pai e a mãe, esse pai se separa, sai de casa, e aí o filho presencia essa situação, aquilo passa a ser um marco para essa pessoa, para essa criança. Vamos supor que hoje ela tem uns 50 anos e hoje ela está com algumas questões em relação a relacionamento. No momento que ela está ali, o relacionamento está bem, e aí chega um determinado momento que ele cria uma situação, né? Tá tudo mil maravilhas. Cria uma situação para justamente ele tomar a decisão de abandonar esse relacionamento. Então, entenda que junto à questão das feridas, também vai ter um processo de autossabotagem também nesse processo. Qual é o elemento-chave da autossabotagem? A culpa. É uma forma dele se punir dentro de situações, né, que tem a ver com padrão de comportamento anterior. Então tudo isso a gente pode fazer essa relação tanto do orgulho, rejeição, feridas emocionais, criança interior. Então tudo isso a gente consegue fazer uma ponte e entender alguns processos dentro da psicologia e dentro do gatilho, né? Onde o principal objetivo é a gente ficar ligado e consciente desses gatilhos quando, né, porque a gente não tem um controle exato, quando isso vai ser ativado, porque pode ser uma fala de uma pessoa, pode ser, enfim, uma situação específica, isso pode ativar esse processo em mim, por exemplo. Então, qual é o objetivo? A gente ficar maior parte do tempo ligado nesses gatilhos e poder estar consciente e antecipar e não reagir, agir. Qual é a diferença de reagir e agir? O reagir, eu estou condicionado a esses processos da memória lá de trás, feridas, é o processo de reagir. E quando eu ajo, quer dizer o quê? Eu percebo a situação, dá o tempo de analisar qual é a melhor resposta, o que eu conecto, qual é o sentimento eu conecto para poder de fato atuar ali da melhor forma possível. Então eu estou mais inteiro, eu estou mais consciente ali naquela situação. Então eu preciso deixar de reagir, porque eu estou aquém, o externo está me controlando e eu preciso agir. Aí nesse caso eu estou no comando da situação. Então esse é o objetivo. Quando a gente traz a questão do orgulho, né, traz a questão das feridas, a gente vai sempre transitar nesses aspectos. Autossabotagem, a questão da culpa, alguns processos, né, quando se fala desses gatilhos, tem a ver com o passado. Então em alguns momentos essa pessoa pode também manifestar depressão, né, e a ansiedade tem a ver com o futuro. Então, se eu estou muito preso ao passado, eu estou no processo de depressão. Se eu estou muito preso no futuro, questão de preocupação, geralmente são pensamentos negativos. 95% desses pensamentos não se concretizam, dessa coisa negativa. Então a gente precisa também fazer essa mediação e estar sempre no presente também.
incentivar esse presente mais ainda. Então, qual é a proposta, né? Trazer esse assunto, o orgulho, de uma forma diferente do que de fato as pessoas falam normalmente, né, outros profissionais, dar essa visão que o orgulho é uma muralha, junto a isso traz armas, né, para poder se defender, onde tem uma fratura, uma ferida emocional, e diante disso tem toda uma cadeia desde o início, que é a rejeição, e o final, que é o vício emocional. A gente cria vários vícios emocionais. É a mesma coisa de um vício como um cigarro, uma droga, é a mesma coisa. A gente fica viciado em uma emoção, um sentimento ali. Então a gente precisa o quê? Quebrar. Se quebra vícios, não alimentando esses vícios, né? Então, baseado nisso, a gente começa a entender as etapas dessa construção do orgulho e a existência das feridas. Então, toda quinta-feira eu trago esse aspecto do orgulho. Segunda-feira eu trago assuntos da ansiedade e depressão, para que a gente possa entender um pouco mais. Isso é um resultado dos meus atendimentos, né, como psicólogo diariamente, né, ansiedade e depressão. Vamos pensar que 90% dos meus pacientes têm ansiedade. E tem gente com ansiedade e depressão ao mesmo tempo, né? A ansiedade acaba levando a uma depressão, porque esse paciente com ansiedade, ele acaba evitando fazer coisas que gosta, evita sair de casa, então ele vai minando esses estímulos. E aí acaba levando uma depressão aí, tá? Dia de quarta-feira eu trago filmes para a gente trocar aqui aprendizados. Se você não é inscrito no canal Whindersson Moraes Coach, né, se inscreva, compartilhe. E minha imensa gratidão pela confiança. Um forte abraço, até mais. Tchau, tchau.